Capítulo 1233. Desde que a guerra se prolongou, os soldados Loen viram inúmeros fenômenos não naturais. Ocorreram tantos que eles ficaram um tanto entorpecidos. No entanto, a cena dos cadáveres desmembrados subindo permaneceu uma cena chocante. Isso os deixou horrorizados e confusos. Eles se sentiram incapazes de sobreviver ao desastre iminente e acabariam se tornando zumbis. Claro, havia uma razão pela qual eles conseguiram manter o moral depois de verem fenômenos tão não naturais. Assim que sentiram medo extremo, uma série de cantos soou atrás deles. Faltando roupas e comida, eles não têm abrigo no frio. Reticências. A meia-noite não os abandonou, mas lhes concedeu amor. A oração sagrada e solidária reverberou por toda a linha de defesa, fazendo com que o medo em cada soldado se dissipasse rapidamente, seus corpos e mentes ficando tranquilos. Então, vários soldados seguiram as ordens e retiraram canhões cobertos de padrões prateados. Eles ajustaram os canos e miraram nos cadáveres desmembrados que avançavam em sua direção. Estrondo, estrondo, estrondo. Faíscas voaram quando os projéteis pousaram em diferentes pontos do campo de batalha, explodindo e emitindo uma escuridão espessa. Os cadáveres desmembrados desmoronaram, a força dentro deles desapareceu. Caso contrário, seriam destruídos diretamente, retornando ao seu sono eterno. O misterioso homem vestido de preto por trás do exército da resistência levantou os braços ao ver isso, como se estivesse abraçando a lua carmesim. Naquele momento, seu corpo de repente se tornou incorpóreo, seu corpo tingido de um leve vermelho enquanto ele se transformava em um raio nebuloso de luar. O luar quebrou instantaneamente, transformando-se em escamas vermelhas antes de se dissipar no lugar. Transformação ao luar. Este era um poder Beyonder que sequência 5, erudito escarlate do caminho do boticário possuía. Para sequência 4, Rei Xamã, foi quase instintivo. E no local onde o Rei Xamã estava, uma figura rapidamente se delineou. Era uma enorme boneca de pano. Ela tinha cabelos loiros e olhos vermelhos brilhantes, e usava um longo vestido gótico preto com inúmeros padrões misteriosos gravados nele. Girando em volta havia vinhas sinistras. Sua pele tinha um brilho que nenhum ser humano deveria possuir. Reinette Tainiker. Ela usou o cajado das estrelas para invocar ela mesma de volta quando estava em perfeitas condições. Claro, o cajado das estrelas que foi emprestado à senhorita mensageira era o verdadeiro. Klein o trouxe de volta ao mundo real acima da névoa cinza antes. Se não fosse esse o caso, seria equivalente à projeção histórica de Klein convocar uma projeção do cajado das estrelas. Então, a projeção do cajado das estrelas convocaria Reinette Tainiker em seu estado máximo. Todo o fardo seria colocado sobre Force, fazendo com que sua espiritualidade fosse rapidamente drenada. Uma solução para este problema era emprestar temporariamente o atual cajado das estrelas para Reinette Tainiker. A drenagem da espiritualidade seria suportada por esta antiga relíquia. Ao mesmo tempo, Reinette Tainiker era provavelmente uma das existências que menos temeu os efeitos negativos do cajado. Como representante-chave da facção da temperança, e como uma fantoche e uma boneca de pano, ela poderia impedir que cenas indesejadas surgissem em sua mente. E depois de mudar para um estado oculto, o cajado das estrelas dificilmente poderia afetar a sua projeção do vazio histórico. No auge, Reinette Tainiker tentou se aproximar para possuir diretamente o Rei Xamã da Escola de Pensamento Rosa e encerrar instantaneamente a batalha. No entanto, a outra parte descobriu o perigo rapidamente. Usando a iluminação do luar, ele estava um passo à frente da possessão do espectro.
Em meio ao brilho carmesim que envolvia o chão, escamas vermelhas rapidamente se transformaram no rei xamã da escola de pensamento rosa, encapuzado e vestido de preto. Seus olhos estavam fechados com força, não ousando olhar para a maldição antiga à sua frente. Ao mesmo tempo, do outro lado do campo de batalha, uma figura apareceu rapidamente. Era ninguém menos que German Sparrow, que usava um sobretudo preto e meia cartola. Ele tinha uma luva transparente na mão esquerda enquanto levantava a mão direita e estalava os dedos. Chamas escarlates surgiram de várias partes do campo de batalha, como se anunciassem o início de uma grande apresentação. Assim que o rei xamã terminou de se reformar, estendeu a mão esquerda e rasgou as roupas do peito. Naquele momento, os olhos vermelhos brilhantes de Reinette Tainiker refletiram sua figura. Se as coisas corressem como esperado, o rei xamã da escola de pensamento rosa teria se transformado em um coelho ou uma cabra no próximo segundo. Ele perderia a maioria de suas características e poderes Beyonder, mas seu corpo emitia apenas um leve brilho sem qualquer alteração. Seu peito exposto revelou um boneco marrom longo e fino que estava embutido ali. O boneco parecia crescer a partir do corpo do rei xamã, seu corpo conectado aos seus órgãos internos. Seus olhos e boca eram como luas crescentes. A superfície de seu corpo estava repleta de flores secas e grama seca, emitindo uma estranheza indescritível ao luar. De repente, o boneco ficou tingido de vermelho como se estivesse encharcado de sangue. Imediatamente se transformou em uma poça de lama que invadiu os órgãos do rei xamã. No meio da lama, um braço se estendeu. Sua superfície estava fluindo com um líquido preto e pegajoso que continuava saindo com objetos estranhos. Alguns eram crânios, alguns tinham línguas farpadas, enquanto outros tinham olhos tridimensionais. Abominação Suá, o líder da escola de pensamento rosa, uma existência na sequência 1, cruzou a vasta distância e desceu com a ajuda de arranjos prévios. Essa aura maligna instantaneamente fez com que os membros vizinhos da escola de pensamento rosa e os membros de apoio morressem, sofressem mutação ou atacassem violentamente seus camaradas. Além do rei xamã, ninguém foi poupado. Reticências. Balan Oeste, em uma cidade portuária. O rei xamã Clarman, que exercia a mais alta autoridade aqui, estava no último andar de uma catedral que pertenceu à Igreja da Meia-Noite enquanto olhava para a cidade pouco iluminada. Em uma casa não muito longe, Enlin White olhou para Sharon, que parecia uma boneca, e tirou uma caixa de bronze com muitas pedras de rubi incrustadas nela. Dentro da caixa havia uma esfera de vidro em forma de globo ocular. Era um artefato selado que Enlin havia solicitado aos sanguíneos, conhecido como Visão Branca, um artefato do domínio do Sol. Era muito eficaz em lidar com os semideuses e reis xamãs do caminho da lua e do caminho do prisioneiro. Poderia até ser considerado capaz de restringi-los em certos aspectos. Claro, não sentiria nenhum sentimento de pena e bondade só porque Enlin e Sharon eram Beyonders ao seu lado. Ao ver Sharon acenar levemente para indicar que não havia problemas, o corpo de Enlin desapareceu conforme a luz da lua brilhava na sala, e ele se desintegrou em uma série de escamas vermelhas coloridas. No ápice da catedral próxima, Clarman andava de um lado para o outro com seu cabelo preto e branco fofo. Ele zombou dos falcões noturnos e dos punidores mandatários da cidade por levarem os cidadãos de Loen e todos os artefatos selados antes. Se o grupo consistisse apenas de Beyonders, não seria impossível escapar, mas com tantas pessoas comuns, como você pode se mover efetivamente sem ser notado? Não há necessidade de enviar pessoas para rastrear você. Simplesmente bloquear as docas vizinhas e os suprimentos de comida é o suficiente para derrubá-los sem minha interferência.
Enquanto murmurava silenciosamente para si mesmo, este rei xamã, que estava ativo no continente sul desde o início da quinta época e era até suspeito de estar morto, olhou pela janela e olhou para a lua carmesim no alto do céu. Anteriormente, o fenômeno anormal da lua carmesim ficando branca fez Klarman sentir a raiva da lua primordial. Ele sempre se sentiu desconfortável e perturbado. Ele se tornou um crente da lua primordial ao longo do tempo enquanto pesquisava interações naturais, feitos secretos e outros conhecimentos misteriosos. Normalmente, era relativamente fácil para um rei xamã viver 1000 anos, mas mais tarde, sua condição física diminuiu, uma forma irreversível de envelhecimento e decadência de seu corpo espiritual. Portanto, 1200 anos era comumente o limite natural dos reis xamãs e condes sanguíneos. Para continuar vivendo, só se poderia contar com vários métodos para sobreviver. Por exemplo, selar-se e dormir em um caixão no fundo de um castelo. Klarman tinha quase 1400 anos e ainda transbordava energia. Ele não precisou limitar seus movimentos, pois havia recebido as bênçãos da lua primordial. Esta também foi a razão pela qual ele desapareceu por tantos anos. Mais tarde, recebeu uma revelação da lua primordial e ingressou na escola de pensamento rosa. Nesse aspecto, Klarman sempre teve suas suspeitas. Às vezes, ele acreditava que a árvore mãe do desejo e a lua primordial eram uma entidade só. Eram lados diferentes da mesma grande existência. No entanto, houve outras ocasiões em que ele sentiu que a árvore mãe do desejo e a lua primordial não só eram diferentes, mas também havia um conflito profundo entre elas. Isso fez com que os crentes da lua primordial não recebessem atenção suficiente quando mais tarde ingressaram na escola de pensamento rosa. Além de receberem algumas doações na forma de itens, eles foram colocados em posições não importantes. Assim como Klarman estava focado em sentir a lua carmesim na tentativa de obter uma revelação, o luar carmesim que caiu sobre a torre do sino da catedral fez com que escamas vermelhas puras de luz aparecessem enquanto se reuniam. Em seguida, manifestou-se em Eileen White, que usava smoking e gravata borboleta. Atrás deste sanguíneo, emanou um gás preto e espesso, formando um par de asas de morcego ilusórias. Eileen já havia consumido a poção correspondente para remover seu cheiro e as ondulações de espiritualidade, permitindo que ele se aproximasse de seu alvo em segredo. Claro, estava enfrentando um semideus da sequência 4 do mesmo caminho. Mesmo que estivesse totalmente preparado, não ousava chegar muito perto, caso contrário seria facilmente descoberto. Olhando para a janela onde estava o rei xamã Klarman, ele examinou a projeção no vidro por um segundo. Eileen White abriu a caixa de bronze com os rubis embutidos e usou a mão esquerda com luva preta para pegar a visão branca. Sua expressão se distorceu quando ele sentiu a dor que vinha da exposição ao sol escaldante. Suprimindo a dor, Eileen empurrou a esfera de vidro em forma de globo ocular para o olho direito. Todos os edifícios à sua frente desapareceram repentinamente de sua visão, deixando apenas sombras frias, vermelhas ou malignas. Entre eles, havia uma figura que parecia um enorme redemoinho negro que devorava loucamente a luz ao seu redor, fazendo com que seu corpo ficasse distorcido. Este era o alvo de Eileen, o antigo rei xamã, Klarman. Um raio de luz iluminou-se imediatamente, condensando-se em uma luz abrasadora e ofuscante. Ele saiu da visão branca e foi direto para a pessoa atrás da janela de vidro. Nota: 1. Adaptado de Jó 24/8, Bíblia, Antigo Testamento. Ponto.